Vamos lá, vamos falar da Folha de São Paulo agora e da denúncia que eles fizeram contra Toffoli. Pois é, a cada momento que passa esse caso do Banco Master fica mais e mais e mais cabeludo. As empresas de irmãos e primo de Toffoli tiveram como sócios um fundo ligado às suspeitas do caso Master. O que são esses fundos? Você cria fundos, né, de investimento e nesses fundos a denúncia é que eles eram supervalorizados. Então você tem, por exemplo, um fundo que os papéis desse fundo valem, sei lá, R$10 cada papel, eles vendiam a 18, a 20, dobrando o valor, superfaturando o valor desse fundo para arrecadar dinheiro. E depois sabe-se que esses fundos não teriam liquidez no mercado, eles iam acabar extinguindo o fundo, né? E aí, só para corrigir, eles punham a preço de R$20 e vendiam mais barato com promessas de juros vantajosos, tá? Vantajosos. Matéria do Infomoney. Empresas ligadas a parentes de Dias Toffoli teriam fundo associado ao caso Master, diz site. E aí surge um pouco mais, né, as críticas acerca da proteção extrema do Dias Toffoli em relação ao caso Banco Master. Para pensar a seguinte situação. O caso Banco Master está com uma blindagem extrema. Ou seja, figuras do alto poder político estão fazendo de tudo para blindar. Primeiro o STF blindou, depois veio o Tribunal de Contas da União, tentou atropelar o Banco Central, não conseguiu porque o modelo abriria um precedente perigosíssimo, uma interferência no Banco Central. Agora o próprio Banco Central coloca o caso em sigilo, blindando o caso Master. Óbvio que tem alguma coisa a ser escondido aqui. Segundo a apuração da Folha, o fundo Arlen investiu em negócios de familiares do ministro e parece conectado à estrutura financeira investigada por suspeitas de fraude. Duas empresas ligadas a familiares do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, teriam tido participação de um fundo de investimento que integra a cadeia financeira associada a suspeitas de fraude, envolvendo o Banco Master, segundo documentos e dados oficiais analisados e publicados pela própria Folha de São Paulo. Então, assim, as investigações da Polícia Federal estão acontecendo. Isso está vazando para a imprensa. Há quem diga que o próprio Lula está querendo derrubar alguns ministros do STF antes ainda de 2026, ou seja, antes das eleições de 2026. Segundo a publicação, o fundo Arlen manteve até pelo menos maio de 2025 investimento em duas companhias relacionadas a parentes do ministro. A Tayaya Administração de Participações, responsável por um resort em Ribeirão Claro, que é no Paraná, e a DGEP Empreendimentos, incorporado à imobiliária da mesma cidade, que teve como sócio um primo de Dias Toffoli, né? Mas mera coincidência, né? O Ceará Antenado também fez uma matéria falando sobre isso aqui. Dá uma olhada. Uma notícia do caso envolvendo o Banco Master, um fundo usado pelo banco e ligado a parentes do ministro do STF, Dias Toffoli, também está sob suspeita de fraude. A informação é do jornal Folha de São Paulo, parceiro do UOL. O Arlen Fundo de Investimentos teve, pelo menos até maio de 2025, ações da Tayaya Administração e Participações, responsável por um resort em Ribeirão Claro, no interior do Paraná, que pertencia, em parte, a dois irmãos e um primo do ministro do Supremo. O Arlen e todos os demais fundos da Teia têm como administradora a REAG, que é investigada na Operação Carbono Oculto, por suspeita de lavar dinheiro para a facção criminosa PCC. A reportagem da Folha procurou a assessoria do STF e perguntou se Dias Toffoli tinha conhecimento dessas conexões e se ele considera que as informações criam algum tipo de empecilho para a condução do caso, mas o ministro ainda não respondeu.